Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar esse devocional abençoado. Quero pedir perdão pela demora aqui, melhor dizendo, não pela ausência durante esses 2 dias, mas o Senhor está no controle de tudo, o Senhor sabe de tudo. Então eu venho aqui hoje, neste dia, é chamado hoje, para agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder estar viva, de pé, servindo este Deus tão maravilhoso que nos ama e que cuida de nós nos mínimos detalhes. Hoje nós vamos falar de comunhão. Por que comunhão? Porque comunhão, eu quero falar de lugar à mesa. Quem você tem trazido para essa comunhão, para esse lugar na sua mesa? Como você tem lidado com a sua vida? Quem são as pessoas que têm entrado na sua casa, sentado à sua mesa? Como você tem valorizado as pessoas que sentam à sua mesa? Como você tem vivido com os que estão dentro da sua casa à mesa? Porque isso é comunhão. Hoje em dia nós precisamos falar muito disso, pois as pessoas estão perdendo essa coisa maravilhosa chamada comunhão à mesa. Às vezes, por não sentar à mesa, perdemos um tempo valioso de estar olhando um nos olhos dos outros, conversando. Guarde o celular durante o horário do almoço, do jantar, do café da manhã. Sente, tome o seu café com alguém que você valorize, com alguém que você ama, pois lugar à mesa não é para qualquer um. Traga para a sua mesa somente quem o Senhor colocar no seu coração e na sua vida. Não deixe qualquer um estar assentando a sua mesa, pois mesa é lugar de comunhão e não é para qualquer um. E por que eu estou dizendo isso? A palavra de Deus, ela nos ensina que devemos estar andando com aqueles que andam com Cristo, pois nós temos a mente de Cristo e não podemos nos deixar abater pelo que a vida tem muitas das vezes nos mostrado ou nos cobrado, mas que o Senhor venha sempre nos direcionar e sempre colocar em nosso caminho pessoas especiais para vivermos o sobrenatural do Senhor. E por que eu digo isso? Porque muitas das vezes já estamos num patamar alto e nos esquecemos de quem nos ajudou quando estávamos lá embaixo. Quando você planta uma árvore, até ela estar com um tronco suficientemente forte, até ela se engrossar para poder estar resistindo aos ventos das tempestades, ela precisa de alguém, de uma escora. E muitas das vezes nós desprezamos essa escora depois, mas nós como seres humanos queremos entender que quando o Senhor coloca pessoas na nossa vida, enquanto estamos precisando de ajuda, são essas as pessoas que nós temos que valorizar. São essas as pessoas que têm que assistir à nossa vitória, que têm que estar conosco quando alcançamos a plenitude da nossa altura, quando estamos onde o Senhor quer que nós estejamos. Então tenha comunhão, ande com pessoas que estavam com você nos tempos difíceis e nos tempos bons. Mas aqueles que andaram com você só nos tempos bons não são verdadeiros, não são amigos, são colegas, são folhas, são como folhas jogadas ao vento. Quando vem a tempestade, são os primeiros a correr. Por que eu estou dizendo isso? Não sei, o Senhor sabe. Mas vamos para a palavra de hoje que está em Lucas 24, 30, do 30 e 31. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. A mesa é um lugar repleto de potencial para comunhão, diálogo,
proximidade, pertencimento, encontro e afetividade. Além disso, demonstra fartura, provisão, sustento, tornando-nos um local importantíssimo para o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis. Quando alguém te convida para uma mesa, independente de onde essa mesa está, através daquele lugar, daquele encontro, daquele sentar à mesa, é que você vai começar a conhecer aquela pessoa e, sim, começar talvez a ter comunhão com aquela pessoa. Então saiba que mesa é isso, é símbolo de fartura, de provisão, de comunhão, de conhecimento. Nós sabemos que todas as nossas melhores recordações para nós mais antigos vêm de mesas. Por que mesas? Porque é o tempo que nós tiramos para olhar nos olhos, conversar, se alimentar e saber que estamos ali todos unidos naquela mesa. O maior privilégio para uma mãe ou um pai é colocar a mesa do almoço, do jantar ou do café e ver os seus filhos em comunhão, ver os seus filhos felizes, sentados à mesa, em comunhão ali, se alimentando. Então o Senhor Jesus aqui nessa passagem tem um encontro com aqueles homens e já fazia tempo que estavam andando pela estrada, né? Aqueles homens indo embora para casa e não reconheceram o Senhor. Então o Senhor entra na casa deles. Oh, aleluias! O Senhor está entrando na casa de alguém hoje. Você o convidou e Ele está entrando na sua casa. E Ele senta à mesa. Sim, aleluias. Mas Ele quer ter comunhão contigo. Você está tão atarefado como Marta. Pare para recebê-lo. Sente à mesa com Ele como Maria. Pare para ouvi-lo. Esses homens estão ali desde lá, falando que Jesus morreu e que isso e que aquilo, quando estão de frente com o próprio Jesus e não estão o reconhecendo. Pois ali naquele momento Jesus abriu os olhos deles quando Ele partiu o pão. Quando Ele faz um ato que Ele mandou que nós fizéssemos, partíssemos o pão com aqueles menos favorecidos. Ei, comunhão é isso. Ah, mas eu moro sozinho, vou ter comunhão com quem? Ei, faça como Jesus. Jesus andou pelos valados, pelos lugares onde ninguém imaginaria que Ele estaria. Mas Ele andou porque Ele sabia que Ele tinha que resgatar todos aqueles que o Pai tinha entregado nas mãos dele. E depois que Ele foi crucificado e ressuscitou, subiu e mandou que o Espírito Santo continuasse aqui conosco, nos conduzindo. Ele disse para nós que nós fizéssemos o que Ele tinha nos ensinado, que nós continuássemos fazendo a obra maravilhosa dele. Sim, ganhando almas. Não é dentro de igreja, não é dentro de lugares luxuosos, não. Nós temos que andar por aí e resgatar almas que estão clamando, almas que estão chorando, almas que estão desesperadas, tirando suas próprias vidas, destruídas nos vícios, jogadas pelas ruas.
E você não tem que estar preocupado se você está bem, então o resto que se dane. Não, não é assim. Você está muito preocupado com a sua casa maravilhosa, com o seu potencial carro na garagem. Amém, glória a Deus. Deus te deu condição de ter, amém. Louvado seja o nome do Senhor e não o nosso. Mas o que eu quero te dizer é: você tem sido grato? Se você tem sido grato, o Senhor vai multiplicar ainda mais no seu lar, na sua vida, na sua casa, na sua empresa. Mas não deixe de ter comunhão à mesa. Lembre-se que o Senhor cuida de você e que Ele quer de você essa intimidade na mesa. A mesa é um lugar de fartura. Ah, mas eu não tenho nada na minha casa. Mas eu te digo mais uma vez, o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Você está esperando em Deus mesmo? Você tem orado a Deus? Você tem buscado em Deus? Você tem glorificado a Ele? Ou você tem amaldiçoado o trabalho que você tem? Você tem amaldiçoado o lugar que você mora? Você tem usado a sua boca para amaldiçoar a sua própria vida? Mas ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Seja grato no pouco e o Senhor multiplicará. Porque aquele que tem, mas não sabe usar, não vai ter nada, porque o Senhor disse para aquele servo infiel, aquele servo que não fez nada com o que Deus colocou nas mãos dele, para ele assim, servo mau, lançarei-te fora, onde há pranto e ranger de dentes. Então seja grato, glorifique ao Senhor, porque você tem um teto, independente de onde seja, de que forma ele seja. Seja grato ao Senhor porque você tem uma chinela. Seja grato ao Senhor pela roupa que você tem. Mas, tá? O Senhor vai te dar outra. O Senhor vai trazer alguém para te abrir uma porta excelente. Então não murmure, só apenas agradeça, glorifique ao Senhor. Saiba que Ele está no controle de tudo. Saiba que quando você souber ser grato, ter comunhão com os que estão à sua mesa, à sua volta, mas cuidado com quem você tem colocado na sua mesa. Cuidado com as pessoas que você tem se aproximado. Cuidado com quem tem entrado dentro da sua casa, vasculhado as suas coisas. Cuidado com as pessoas que têm andado, oh, aleluia, dizendo que são seus amigos, quando na verdade estão sugando tudo que você tem. Estão fazendo você desprezar o melhor, que é a sua família, que são as pessoas que você ama. Está fazendo você murmurar, dizer que eles são ruins, que os seus amigos é que são bons. Essas pessoas só estão sugando tudo que o Senhor te deu. E quando você estiver na tempestade, na dificuldade, todas elas vão sumir, vai sobrar somente a sua família, seus filhos, sua esposa, sua mãe. Só esses sobram, o resto somem todos, por isso valorize. Se você tem algo novo, use com os seus, dentro da sua casa. Primeiro, priorize os de casa, não os de fora. Ah, são meus irmãos. Quando eles vierem aqui, eu faço. Não. Valorize quem está todo dia com você. E o dia que eles chegarem é aquilo ali. Você não tem que mostrar para ninguém que você tem isso ou aquilo melhor do que eles. Você tem que ser grato a Deus e valorizar, usufruir com os teus de dentro de casa, do melhor na sua mesa. Coloque a melhor louça,
coloque a melhor comida, faça o melhor por você e pelos seus, pois o Senhor se agrada em ver isso. O Senhor tem prazer em ver, pois estar à mesa é criar oportunidades para viver em comunhão. Muitas das vezes você teve um dia ruim, acabou discutindo com os filhos ou com a esposa. Quando você se assentar à mesa, agradecer pelo alimento, aquilo tudo vai passar. Você vai olhar nos olhos deles, vai pedir perdão, ou eles vão te pedir perdão, e você vai sentir a paz reinar dentro da sua vida, na sua casa. Valorize a comunhão na mesa. Se você não tem o costume de estar à mesa, passe a partir de hoje a estar sentado à mesa nas suas refeições. Aí eu não paro em casa e tal, mas você toma um café em casa, tome com a sua esposa, com seus filhos, se der tempo. Janta, senta à mesa, jante com seus filhos, guarde um pouco o celular, converse 5 minutos. Hoje temos visto famílias se perderem dentro de casa. Não se conhecem mais, porque não tiram 5 minutos à mesa. À mesa, vou dizer à mesa, porque é tempo de alimentar. É um tempo que você tira para comer. Então saiba que o Senhor tem sempre o melhor. Tome posse dessa palavra. Não deixe ninguém tomar a sua bênção, porque o Senhor tem o melhor para você. Então, lembre-se, aqueles 2 homens reconheceram o Senhor no partir do pão. Então, faça o mesmo. Deixe Jesus entrar na sua casa, assentar na sua mesa e alimentar junto com você, porque é no partir do pão que você conhece quando Jesus está com você. Tome posse dessa palavra, receba do Senhor o melhor e saiba que o Senhor está contigo onde quer que você andar. Não deixe nada nem ninguém tomar a sua bênção, confundir a sua mente, porque só o Senhor pode fazer infinitamente mais. Tome posse dessa palavra. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.